Olá, eu sou o Igor Leon e há mais de 20 anos eu trabalho com marcenaria raiz. E há um ano eu me tornei um marceneiro 4.0. E nessa série eu vou te mostrar que foi a melhor escolha da minha vida. Nessa série eu vou te mostrar como não passar por vários perrengues quando você estiver tentando executar um móvel curvo, um móvel orgânico na sua marcenaria, e que com uma boa engenharia e a Max CNC nós conseguimos executar qualquer tipo de móvel com rapidez, agilidade e precisão. Então já se inscreve no canal e me acompanhe durante todo esse processo. Então tudo se inicia com o primeiro contato do cliente. Ele vem atrás da gente, ele traz muitas vezes um projeto, ou quando ele não tem um projeto, a gente pega e executa um projeto para ele. A gente trabalha com vários projetistas aqui, então a gente consegue fazer esse tipo de atendimento também. Mas a maioria das vezes vem um arquiteto, um design e já traz esse projeto para a gente. Então o primeiro passo é a gente entender o projeto. Nesse caso aqui o cliente pediu para fazer um balcão na recepção de uma imobiliária. Então esse balcão ele precisa ter uma abertura aqui do lado. Ele vai ter aqui, deixa eu botar essas paredes que fica mais fácil para a gente conversar. Ele vai ter aqui gavetas do lado, ele vai ter a parte interna dele, ele tem a estrutura. Nós temos aqui vamos dizer assim, um encaixe, né, para o balcão continuar reto, porque um lado é uma parede. E nós precisamos ter as peças dupladas aqui, porque eu preciso que apareça a parte interna e a parte externa. Então não adianta eu só fazer uma peça dessa e ele não vai funcionar. Porque aí eu vou ficar mostrando a parte interna onde estiver aquele friso. Então eu preciso de uma peça e, em contrário, uma outra peça, uma fechando e uma abrindo, para ter um resultado final, que é esse balcão aqui. E para isso, eu não consigo fazer e montar essas peças sem ter nenhum tipo de apoio. Então a engenharia já começa a conversar com o móvel por aqui. Então, primeiro eu preciso do tampo, esse aqui é o tampo com o desenho e o recorte que eu falei. Tudo que a gente faz, né, em linhas e consegue exportar o arquivo, a gente consegue enviar para o nosso software e mandar para a router e ela vai cortar. Então é uma conversa. Então a MAC, ela conversa com, vamos dizer assim, todos os softwares que você tem no mercado que vão fazer esse tipo de corte. Então eu preciso ter uma router que ela vai ter a compatibilização dela com um arquivo que vai ser gerado. Uma vez que eu consiga gerar um arquivo, eu consigo enviar para ela, ela vai entender, vai pegar e fazer todo o trabalho de corte, linha, curvo, reto e com precisão. Então a parte mais importante aqui é a precisão. Por quê? Essas peças aqui, elas precisam ser cortadas deixando 1 milímetro de espessura só. Então eu vou passar a fresa nessa linha e eu preciso ter 1 milímetro de espessura sobrando para depois eu conseguir fazer a curvatura da peça e dobrar essa peça. Se eu não tiver essa precisão, eu não consigo executar esse projeto. Então, entendendo já que essa peça aqui, ó, eu tenho uma que é a parte da frente, eu tenho uma que é a parte de trás e tenho a cinza que ela vai aqui embaixo, recuada, certo? E essa cinza recuada está aqui também. E eu também tenho os dois tampos, então 2 peças aqui em cima. Então, fora a minha caixaria de gaveta, que é essa peça aqui, eu tenho os tamponamentos e eu ainda tenho as frentes que eu preciso fazer essa curva funcionar para que esse móvel seja executado. Para isso tudo funcionar, eu não consigo fazer ele avulso. Então eu preciso também de uma estrutura para que ele sirva de molde, onde eu vou ter alguns furos aqui, eu vou ter uma peça em cima e uma embaixo, e eu vou prender com um grampo essa peça aqui, travando e prensando, como fosse um sanduíche assim, ó, a minha peça com cola, para que eu consiga executar esse serviço. Depois que ela estiver prensada aqui, aí eu vou ter uma peça como essa, que é essa pecinha aqui, ó. E aí ela vai estar feita dessa forma, depois eu chego e somente jogo na frente do painel e faço a fixação dela. Por dentro, pelo canto, tanto faz aqui a forma que eu vou fixar. Então eu tenho toda uma estrutura primeiro pensado. Então, para eu conseguir executar esse balcão, eu preciso entender uma engenharia, preciso fazer uns frisos, eu preciso de um maquinário,
Porque tem muita gente que fala, ah, mas dá para fazer isso na serra, dá para fazer isso com a tupia manual. Dá. Todo o serviço ele é executável de várias formas. Mas a probabilidade disso dar errado numa serra e errado numa tupia manual é muito grande. Qual que é a probabilidade disso dar errado na Halter? Vamos colocar aí 0,01%. E esse 0,01% é o operador da máquina. Só. Porque se tem um projeto e ele está todo feito da forma correta, a máquina vai cortar, ela é perfeita nos cortes dela. Desde que tenha ali feito o zeramento correto, a mesa de vácuo tem que estar ok, então tem toda uma preparação. Essa preparação está ok, aí a gente consegue vir aqui, fazer o projeto e executar o projeto. E essa execução do projeto é o que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Agora, eu vou mudar aqui agora o cenário. E é essa execução do projeto que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Essa montagem, como que foi feita, a Halter, como que ela faz os cortes, as peças, como que elas ficam, para vocês entenderem. Primeiro, a gente conversa no projeto. Depois, a gente vai ali para a execução do serviço. Da mesma forma que nós preparamos todo o projeto, fizemos toda essa estrutura para receber essa peça para ela ser feita, a Halter também precisa desse alinhamento. Não é apenas a gente chegar, colocar a peça aqui em cima e sair cortando e vai dar certo. Ainda mais quando são peças especiais. A espessura aqui é muito precisa. Você tem que estar com uma fresa nova, né, uma fresa usada, ela já vai forçar demais o material e provavelmente vai acabar mexendo essa mesa. Eu separei algumas peças aqui e vou mostrar para vocês, uma a uma, qual que foi o problema, para que vocês não repitam esse problema aí. E depois eu vou executar uma peça da forma correta, explicando para vocês tudo que foi feito de preparação para que essa peça consiga ser executada da forma certa. Então, ó, vamos começar com esse exemplo aqui, ó. Essa peça, essa espessura que eu deixei aqui, ela tem 2 milímetros. 2 milímetros dá pra gente ver que, ó, ela tá muito rígida. Se fosse uma curva maior, talvez, mas uma curva pequena, ó, eu não consigo fazer. Eu não consigo ter um raio aqui, ó, dobrando. Se eu forçar um pouco mais, eu vou acabar quebrando. Então a gente tem que começar com, no mínimo, quer dizer, no máximo, a gente tem que colocar ali 1,2 milímetros para ter uma curvatura. Eu vou mostrar um outro exemplo aqui agora, que foi uma peça muito fina. Ó, até quebrou a peça. Então a peça muito fina, tá vendo? Ó, ela dobra, certo? Mas aqui ela tá com menos de 0,8. Então a gente tem que começar no mínimo 0,8 e no máximo 1,2 para conseguir fazer uma curva boa e que ela não quebre, igual aconteceu com essa peça aqui. Fora esses dois exemplos aqui, eu tenho um outro que é esse aqui, ó. Eu fiz a peça, ela dobra bem, porém ela acabou trincando e soltando algumas peças. Por quê? Quando a gente vai fazer esse desenho e os cortes, precisa seguir uma sequência. Primeiro, eu preciso fazer o recorte externo para depois fazer os riscos. Porque senão, pensa comigo, eu vou ter todos os riscos feitos. Quando a fresa passar cortando, fazendo esse recorte externo, eu vou acabar quebrando igual aconteceu aqui. Então eu vou quebrar a peça, vai acabar movimentando. Aqui, ó, a fresa entrou. Então eu fiz essas peças aqui para vocês verem a forma que não se deve fazer. Então, lembrando, primeiro, recorte externo. Segundo, faz os frisos. Aí vai funcionar. Menos do que 0,8 não vai funcionar. E mais do que 1,2 também não vai funcionar. Então eu tenho uma peça aqui que foi feita exatamente da forma correta. Ela dobra, ela tem uma boa flexibilidade, ela não está marcando na parte de trás, ela não quebrou as laterais. Por quê? Primeiro ela foi feito o recorte, depois ela foi feito os frisos. E a espessura que sobrou aqui, ó, na curvatura, foi de 1,2. Tá vendo? 1,2 ela fica com uma boa flexibilidade, não trinca, não marca e ficou uma peça perfeita. Então essa é a forma correta. Fora essas espessuras que eu acabei de falar para vocês, ainda tem a preparação da base da mesa. E isso aqui eu vou mostrar para vocês um pouco mais perto, com mais detalhes, para vocês conseguirem executar por aí também.
E agora, mostrando com mais detalhes a mesa, como que a mesa de vaca ela funciona. Aqui a gente tem uma peça por cima, tem o vácuo debaixo da mesa que ele vai puxar o ar e ele vai passar por essa peça aqui, que é um MDF cru. Para que isso funcione muito bem nessas peças que nós estamos fazendo ali, essas pequenas ranhuras que a gente tem de ter cortado outras chapas não pode estar existindo aqui. Por quê? Quando eu colocar uma peça aqui em cima, ó, eu vou criar um pequeno espaço aqui dentro e por esse espaço aqui está marcando a peça em vários locais, eu vou acabar perdendo o vácuo. Então corre um risco muito grande dessa peça se movimentar e eu perder uma peça especial, que é um canto curvo. Para cortar uma chapa comum, poderia continuar aqui tranquilamente. Isso aqui acontece depois de uns 30, 40 cortes, dependendo de como tiver regulado o plano de corte, até mais. Né? A gente consegue 80, 100 né, chapas antes de dar um passe. Mas, como a gente está vendo aqui, ó, dessa forma eu não vou conseguir fazer um teste legal. Então eu vou dar um passe aqui agora, eu vou limpar, vou mostrar para vocês como que vai ficar tudo liso. Depois eu vou cortar a peça e vou fazer a curvatura para vocês verem na prática como que isso tudo funciona. E agora, bem diferente do que estávamos antes, foi dado o passe, vocês viram aqui a máquina trabalhando, fazendo ali toda a limpeza da mesa. Então agora, ó, nós temos aqui ó, o passe e a mesa perfeita. Então está 100% encostado. A área agora de contato é bem maior. Então quando eu ligar o vácuo dessa máquina aqui, ela vai segurar essa peça e já não vai mais se movimentar. Então agora sim eu consigo fazer um serviço perfeito. Vou mostrar também, deixar gravando aqui para vocês verem o corte sendo feito. E no final vou mostrar o móvel fazendo a curva. Vou só ligar o vácuo aqui um pouco para vocês verem que assim ela já consegue segurar muito bem essa peça. Agora fica muito difícil para a gente conseguir movimentar a peça aqui em cima, porque a gente está com contato bem alinhado. E por fim, agora depois de tudo pronto, já fiz o percurso, está marcado aqui o que vai ser feito. A fresa ela vai entrar aqui de um lado para fora da peça, vai dar a volta, vai sair, vai entrar de novo, vai sair, vai entrar de novo e vai fazer todo esse percurso aqui. E eu vou mostrar para vocês já já essa peça aqui pronta. Então acompanhem todo esse trajeto que eu vou filmar aqui para vocês verem como que ele vai ser feito. Então agora é a hora da verdade. Nós já temos uma peça reta e vamos ver se vai funcionar todo esse planejamento que eu falei aqui para vocês. Uma parte, antes de dobrá-la aqui, ó, que eu não comentei com vocês e vou falar agora, é sobre os espaçamentos que eu uso. Eu uso a fresa de 6 milímetros para fazer esses vãos e eu deixo sobrando entre eles 4 milímetros. Depois de alguns testes eu vi que essa matemática aqui funciona muito bem para todos os curvos que eu faço, tanto amadeirado como esse que eu vou mostrar para vocês, quanto as peças lisas. A madeirado ele vai ficar menos marcado, na verdade ele vai ficar 100% liso, não vai ficar marca nenhuma. A peça quando ela é lisa, branca, bege,
às vezes ela fica com alguma marca. E isso acontece por causa da espessura que está deixando aqui no fundo. Então, se caso ficar um pouquinho marcado, diminui um pouquinho a espessura e essa marcação vai acabar sumindo. Então, ó, vamos dobrar aqui agora ela. E ficou 100%. Dá pra ver que ela dobrou bem, fez um ângulo legal aqui. A gente tem uma flexibilidade boa, né, na peça. Não ficou tão sensível, porque ela fica aqui até um pouco resistente. E quando a gente fecha e coloca uma outra peça por dentro, igual eu mostrei pra vocês, fica uma peça muito resistente. Vou mostrar aqui bem de pertinho, no reflexo da luz, para vocês verem que não ficou marcado. Então, olhando aqui mais de perto, vai dar pra gente ver, ó, a espessura que eu deixei aqui foi de 1 milímetro, certo? Aqui ficou 6 e aqui ficou 4. A peça ficou perfeita, ficou resistente, tá fazendo uma curvatura bem legal, né? Tá até bem flexível aqui pra gente conseguir dobrar. Não ficou marcado, como a gente pode ver aqui, ó, ficou liso 100%, né? Não ficou aquelas marcações da fresa, por causa dessas contas que a gente fez. Então, 6 milímetros de fresa, 4 de espaçamento, 1 de sobra, a gente consegue ter uma peça aí fazendo uma curvatura bem bacana. Se for menor, a gente diminui esse 1 milímetro. Se for maior, a gente pode até aumentar um pouquinho e vai conseguir também dobrá-la aí tranquilamente. Então, olhando aqui mais de perto, vai dar pra gente ver, ó, a espessura que eu deixei aqui foi de 1 milímetro, certo? Aqui ficou 6 e aqui ficou 4. A peça ficou perfeita, ficou resistente, tá fazendo uma curvatura bem legal, né? Tá até bem flexível aqui pra gente conseguir dobrar. Não ficou marcado, como a gente pode ver aqui, ó, ficou liso 100%, né? Não ficou aquelas marcações da fresa, por causa dessas contas que a gente fez. Então, 6 milímetros de fresa, 4 de espaçamento, 1 de sobra, a gente consegue ter uma peça aí fazendo uma curvatura bem bacana. Se for menor, a gente diminui esse 1 milímetro. Se for maior, a gente pode até aumentar um pouquinho e vai conseguir também dobrá-la aí tranquilamente. E depois de tudo cortado, deu tudo certo, a gente alinhou toda a máquina, fez todos os cortes, fez todos os testes, a gente vai conseguir agora fazer a montagem. E eu vou mostrar para vocês essa montagem, como que ela é simples. Não vou utilizar nenhum grampo, nenhum parafuso, nenhum grampeador, nada desse estilo. Só vou usar apenas cola para conseguir resolver. E eu vou mostrar para vocês ali o encaixe das peças, como que foi saindo do computador, passando pela router e agora a parte mais legal, que é a parte de deixar tudo montado e realmente ver se ficou tudo certo.